E se eu disser para vocês que a União Soviética talvez tenha sido a primeira nação moderna, o primeiro Estado moderno a utilizar nos seus discursos, como objetivo ideológico, a expressão de dominação mundial, de Estado mundial, até mesmo de nova ordem mundial. Inclusive, nos próprios teóricos no qual a União Soviética se baseou para criar as suas motivações, tal como Marx, Engels, Lenin e até mesmo Trotsky, essas expressões eram comumente vistas. E eu vou trazer para vocês citações dos próprios autores, desses próprios teóricos, referente a essa terminologia de nova ordem mundial, né? É interessante também se ater à questão de que nova ordem mundial não está tão atrelado assim a essa expressão que ficou banalizada atualmente, nesse contexto até de conspirações, né? Esse contexto de imaginativo até, mas é uma nova ordem mundial da qual muitas nações na geopolítica já vêm utilizando há tempo. O próprio Estados Unidos, a própria União Europeia já utilizaram em discursos a expressão nova ordem mundial. Então, vamos desmistificar primeiro a questão da nova ordem mundial como algo de teoria da conspiração. Nova ordem mundial, ela já foi utilizada em discursos presidenciais americanos e de outros países, e ela é uma realidade, ela é uma intenção que tem vontade de se concretizar de acordo com esses agentes. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se puder curtir, compartilhar, comentar, compartilhar com os amigos, com os parentes, e me dar essa força aí, que vai ser muito legal o assunto de hoje. Bem, a União Soviética nasce como Estado após a Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique, que era uma revolução de caráter comunista, ideologia comunista, e o comunismo ele tem os seus teóricos, né? Os seus ideólogos. Os principais talvez tenham sido Marx e Engels, e ali já vamos perceber que a ideia de nova ordem mundial já estava estabelecida, não só de nova ordem mundial, mas como a dominação do mundo através dos proletários. Os proletários seriam aqueles que iriam ditar essa nova organização. Então, primeiro, temos que entender que para o Marx, o Estado, a nação, ele era um conceito muito dinâmico. Ou seja, o Estado ele não tinha uma força em si soberana, ele não era um símbolo permanente. Muito pelo contrário, ele era uma etapa passageira que ocorre num determinado momento na história, mas que assim como ele nasce, ele tem que cair. E ele cai, consequentemente, para o Marx, no que ele planeja posteriormente, que é o Estado comunista em pleno funcionamento. O Marx acreditava, então, que o Estado não tinha soberania, mas que a soberania estava nas forças materiais da história. O Engels, também, na sua obra Princípios de Comunismo, uma obra de 1847, ele vai fazer uma pergunta e vai respondê-la. Então a pergunta que ele se faz é: poderá esta revolução, ou seja, a revolução proletária, eclodir num determinado país? E segundo as suas palavras, ele vai dizer que a resposta é não. Então ele disserta um pouco sobre o modo de produção capitalista, sobre a luta do proletário e da burguesia, e ele vai dizer o seguinte: a revolução comunista não poderá, por conseguinte, ser meramente nacional, mas eclodirá simultaneamente em todos os países civilizados, isto é, ao menos na Inglaterra, na América, na França e Alemanha. Segundo Engels, hein? É Engels que está falando isso, não sou eu. Seguindo a sua resposta: exercerá, outro sim, influência considerável sobre os demais países do mundo, mudando por completo e acelerando de modo considerável seu processo posterior de desenvolvimento. Esta revolução será mundial e deverá, portanto, ter por arena o mundo inteiro. Bem, aqui já dá para ter uma ideia de que tanto Marx como Engels estão
juntos nessa ideia de que o Estado não é soberano e de que esse controle dessa nova ordem deveria ser dada a um agente que não é o Estado. O Engels vai dizer que essa fraternidade de nações vai desembocar numa república mundial. E ele vê simbolizado no evento da Comuna de Paris, de 1871, o germe dessa república mundial. Inclusive, ele vai dizer que a bandeira da Comuna de Paris é a República Mundial. O Marx, se apropriando desse termo de República Mundial, vai dizer que o que ela significa? Significa a ditadura proletariada, ou seja, o regime ditatorial do proletário, que vai simbolizar essa República Mundial. Há mais material nas suas obras que vão reforçar essa ideia. Tanto que Lenin, o Trotsky e o Stalin, posteriormente, vão não só replicar essas ideias, mas vão dar continuidade. Às vezes com certos paradoxos, porque, por exemplo, o próprio Stalin, quando chega no poder na União Soviética, ele vai mudar muito a ideologia dele. Uma hora ele defende a ideia de implantar o comunismo num determinado país, e depois ele volta com a ideia de subjugação dos outros estados em prol de um poder maior, e esse poder de um estado comunista, ao mesmo tempo que ele vai levantar símbolos nacionalistas da União Soviética, ele vai defender, vamos dizer assim, a sovietização do mundo. Então, esse paradoxo, essa aparente contradição, vamos ver muito nesses autores. Mas isso não significa dizer que a ideia de Estado Mundial não estava inserida nas suas concepções. Por exemplo, antes de Lenin e de Stalin, quem defendeu abertamente a ideia de um Estado mundial foi o próprio Trotsky. Ele dizia isso categoricamente. O Trotsky, por exemplo, ele vai acreditar que o proletário ele não pode defender a sobrevivência da sua nação. Muito pelo contrário. Segundo as suas próprias palavras, a função do proletário é criar uma pátria muito mais poderosa, a República dos Estados Unidos da Europa, como alicerce para os Estados Unidos do mundo. Lenin, seguindo essa ideia de Estados Unidos do mundo, vai dizer em agosto de 1915 o seguinte: que os Estados Unidos do mundo coincidem com o socialismo. Os Estados Unidos do mundo, ou seja, não só da Europa, é a forma estatal de unificação e liberdade das nações que identificamos com o socialismo. Ou seja, nada mais claro aqui do que dizer que a proposta desses autores é a abolição do Estado, a abolição das nações, consequentemente de uma nova ordem mundial em que um Estado só, porque não pode haver uma organização sem nenhum Estado, então nesse sentido um Estado só dominaria, ou pelo menos teria o poder central, poder centralizado de todas as outras. Após a Revolução Bolchevique, em 1917, aí que esses personagens, esses atores do comunismo, sentiram que aquele momento era o prenúncio, sim, desse advento dessa nova organização mundial. Bukharin, muito conhecido no círculo dos comunistas da época, ele vai dizer, num panfleto, em 1918, que foi largamente difundido pela Rússia, ele vai dizer que a destruição dos governos imperialistas por meio das revoluções armadas e organização da República Internacional dos Sovietes é este o caminho para a ditadura internacional das classes trabalhadoras. Neste panfleto, ele dizia que o proletário mundial iria criar um Estado mundial. Quando o Stalin for subir no poder pela União Soviética, ele vai começar a modificar, a moldar a doutrina marxista-leninista de acordo com a sua conveniência, com as suas vontades. Ele mesmo vai dizer que era preciso abandonar o marxismo dogmático e se apegar ao que ele chamava de marxismo criador. Nada mais é do que moldar a ideologia marxista de acordo com o momento. Então a postura da União Soviética, nesse período que abarca principalmente o regime stalinista, que vai até a década de 50, ela vai ser muito, muito ambígua. Ela vai ser muito difícil
de encaixar num padrão. Então, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial, o Stalin ele vai começar a defender a autodeterminação dos povos. Ideia que era contrária àquela que ele mesmo havia defendido ali na década de 10, de 20, de 1910 e de 20. Então, segundo ele, deveria defender a autonomia das nações e que uma nação não deveria subjugar outra. Uma ideia muito semelhante àquela que era criticada pelo próprio Lenin do regime capitalista, né? de Estado, de nação. E o Stalin ele vai tomar essa abordagem, ele vai inclusive entrar na Liga das Nações, se eu não me engano, em 34, Liga das Nações, que quando foi criada, quando foi fundada, o próprio Lenin dizia que era uma espécie de projeto de nova ordem mundial capitalista. Ele mesmo dizia isso, o Lenin. Bem, parece, e tanto que na época, o Lenin, para contrapor a criação da Liga das Nações, ele vai criar a Comintern, que é uma espécie de liga soviética de comunistas, né? Que vão ditar as regras, vão discutir a temática de organização social daquele novo regime que estava surgindo. Então Stalin vai entrar na Liga das Nações, posteriormente vai sair, principalmente por causa do pacto que ele vai fazer com a Alemanha, que é o Tratado de Molotov-Ribbentrop, que ele vai fazer com a Alemanha nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já vai adotar outro discurso. Ou seja, Stalin vai abandonar um pouco a ideia de autodeterminação dos povos para adotar uma ideia de que ele tem a intenção de dominar toda a Europa Oriental para criar um bloco, uma espécie de nova ordem mundial, ou na verdade uma nova ordem da Europa Oriental sob o regime da União Soviética. Então é como se as raízes, os tentáculos da União Soviética fossem abranger esses países do leste europeu. E isso de fato vai acontecer, mas não como ele gostava de dizer nos seus discursos, né? De forma pacífica, de forma a convencer os outros povos de que a União Soviética deveria ser aquela que representaria essa nova ordem, mas de fato ele foi lá na base da agressão, da base da invasão, e submeteu esses povos, essas outras nações ao seu poder. Então, para a gente ver que é complexo esse assunto, mas ele pode, e ele vai se expandir, esse assunto de outras formas posteriormente, que não vai dar tempo de falar aqui no vídeo, mas o interessante é a gente perceber que essa ideia de nova ordem mundial já estava estabelecida dentro da doutrina de Marx, de Lenin, de Trotsky e de Stalin. E que Stalin foi modificando de acordo com aquele interesse que ele parecia perceber que era vantagem. Esse assunto ele é cada vez mais atual, porque hoje, mesmo com a queda da União Soviética, a gente vê que o herdeiro dessa ideia é a China. É a China e a própria Rússia. Então, muitos especialistas em geopolítica, principalmente, muitos autores conceituados, eles já falam da criação de um bloco russo-chinês de nova ordem mundial. Esse bloco que seria um bloco oriental, tal qual aquele que a União Soviética, na década de 50, de 40, propôs para o leste europeu. Em contrapartida, temos ideias semelhantes de nova ordem mundial de pauta capitalista ou ocidental. A questão aqui é que isso já não é mais uma especulação de teoria da conspiração. Há argumentos embasados em fatos, em documentos, em discursos. Então, a questão aqui é que essa nova ordem mundial é um tema recorrente, tá, gente? É um tema recorrente quando se fala de política, principalmente de política internacional. Há um anseio, de repente, de que certas nações ou certos blocos implantem, de fato, um regime que seja universal. E, como eu quis tratar aqui no vídeo de hoje, é bem claro que a ideologia comunista,
a ideologia criada por Marx, principalmente, ela tem em seu bojo, em sua centralidade, esse aspecto de um Estado mundial sem Estado, né? Centralizado num poder, seria a ditadura do proletário, e que essa ditadura do proletário teria o domínio sobre o mundo inteiro e não em uma nação particular, ou seja, a abolição de fato do Estado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu não pretendo aqui trazer a verdade universal, a verdade última, mas meu objetivo é justamente cumprir uma investigação com fatos e com descrições que possam ser acessados a todos através da bibliografia desses autores que eu citei aqui: Marx, Lenin, Engels, Trotsky, o próprio Stalin, Bukharin. Há uma vasta documentação disponível para que vocês possam identificar esses discursos aí. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e que vocês possam curtir o vídeo, fazer aquele comentário, tá, gente? Compartilhar. Bem, agradeço e até mais.